como alguém se veste, se porta. Irmãos, abrindo um parêntese aqui, nós precisamos nos cuidar, amém? Nós precisamos sim estar bem cuidados. Nós somos templos do Espírito Santo. Quantos concordam com isso? Se não concordarem também, está na Bíblia, não precisa concordar, está lá. Nós somos. E como templos do Espírito Santo, nós temos que nos cuidar. Cuidar da aparência física. Começamos por aí, que é a aparência que eu vou tratar como folhas, cuidando das folhas. As folhas precisam estar bonitas, as folhas precisam estar viçosas. Quando olharem para a gente, nós precisamos estar bem asseados. Para quem nunca ouviu essa palavra, gente, asseado é só arrumado, limpinho, ok? Ah, pastora, mas você está falando que eu preciso me vestir bem? Sim, não espalhafatosamente, não sair aí gastando o que você não tem para se vestir, mas se vestir de uma maneira simples, com o que você tem, mas bem vestido, bem asseado, limpinho, cheirosinho, né? Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. O nosso Deus, Ele merece o nosso melhor, inclusive na maneira como nós nos vestimos, inclusive na maneira como nós nos arrumamos. Amém? Gente, faz bem passar um desodorante de vez em quando. Quanta gente a gente pega aí no transporte público pela manhã? Gente, misericórdia. É uma prova. Está vencido. Nós precisamos nos cuidar da aparência, cuidar do nosso corpo. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos cuidar de tudo, mas não apenas da aparência exterior. E aí entra a parte onde Jesus procura os frutos e não tinham. Nós precisamos cuidar da parte de fora, mas cuidar muito mais da parte de dentro, porque tem pessoas que a parte de fora está ok, está tudo legal, mas a de dentro, irmãos, talvez o coração esteja podre. Talvez não tenha os nutrientes necessários para produzir o fruto que é esperado dele. Talvez tenha um coração endurecido. A aparência interior, os seus pensamentos, os seus sentimentos, talvez sejam coisas ruins. Nós precisamos cuidar de tudo, irmãos, de tudo, tudo. Porque o Espírito Santo, Ele nos vê por fora sim, mas Ele mora dentro de nós. Muito mais importante do que estarmos bem vestidos é termos um coração bondoso, é termos um coração manso, amável, é termos um coração que quando Jesus passar por nós e olhar e procurar fruto, Ele vai encontrar, não vai ser igual àquela figueira. Amém? Então que tenhamos um bom coração. O segundo ponto que nós iremos tratar nesta manhã é a respeito do tronco e dos galhos. Deixa eu olhar primeiro para eu não falar a referência errada. Certo. Agora, abram lá, Mateus mesmo, mas vai lá até o capítulo 25, por favor. A partir do verso 14. Amém? Aleluia. Diz assim: estou olhando se está certo, gente. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem.
O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Só até aí? Vocês devem estar se perguntando: ué, o que tem a ver os talentos com o tronco de uma árvore, com galhos, com a árvore em si? O tronco e os galhos, eles falam a respeito da estrutura da árvore e da sustentação dela. A parábola dos talentos, ela conta essa história aqui que nós acabamos de ler, que tinha um senhor, que ele tinha posses, e ele distribuiu para os seus servos, para que eles cuidassem dessas posses, porque ele faria uma viagem. E ele distribuiu esses talentos, esse dinheiro, talvez, se vocês entendem melhor assim, de acordo com a capacidade de cada um. Aqui, a parábola dos talentos, ela fala a respeito de capacidade, a respeito do que nós somos capazes. Então, ela fala da capacidade que nós temos de gerenciar um talento, um dom que o Senhor confiou a nós. Muitas vezes, muitos de nós somos aquelas pessoas que temos um dom. Irmãos, todos nós temos pelo menos um dom. Pelo menos um dom o Senhor confiou na mão de cada um. Talvez você esteja aí se perguntando, pensando: nossa, mas eu não tenho nenhum dom. Se você parar para pensar bem, você vai ver que você tem. Talvez não seja um dom tão espiritual assim quanto você pense, você não enxergue desse jeito, mas seja um dom. E o Senhor, Ele confiou esses dons e talentos de acordo com a capacidade. Uma árvore, ela precisa ter o tronco e os seus galhos que tenham capacidade para suportar o peso que estará em cima dela. Seja de folhas, sejam de frutos. Ela precisa ter a capacidade para sustentar isso. É impossível você ver uma árvore que vá para frente, você até pode ver. Ela gera algo que vai além da capacidade dela. Às vezes ela cai, às vezes as raízes saem para fora e acontece o que? Ela morre. Porque ela não tem capacidade para sustentar aquilo que ela gerou. E muitas vezes, quando nós
estamos na presença do Senhor, o Senhor nos entrega algo em nossas mãos, e é algo que nós temos a capacidade de gerenciar, porque lá em Salmos 103:14 diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele não dá nada além da nossa capacidade. Ele não dá nada além do que nós não tenhamos a capacidade de gerenciar. Aquele Senhor sabia para quem Ele estava distribuindo os seus dons, os seus talentos, o que eles eram capazes de gerenciar. Por isso Ele volta e cobra os lucros daquilo que Ele deixou. E muitas vezes nós como cristãos, nós temos um dom, um talento, e muitas vezes nós desprezamos achando que nós não temos. Nós desprezamos o dom e talento que o Senhor nos entregou e fazemos igual aquele servo negligente, nós enterramos. E ali nós não fazemos mais nada com ele. E muitas vezes nós temos capacidade de gerar algo, mas nós queremos gerar muito além. Nós não olhamos para a nossa estrutura. Nós queremos construir algo muito maior do que a nossa própria estrutura é capaz de aguentar. Nós achamos que nós já estamos prontos para tantas coisas no Senhor, sendo que nós não fomos capazes muitas vezes de gerenciar um talento que Ele nos deu. E nós queremos pedir mais ao Senhor. Não, Senhor, me dá mais. Porque se o Senhor me der 2 talentos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas e o que você tem feito com um que o Senhor te deu? O que temos feito com um talento que o Senhor nos deu? Talvez nós temos desprezado por ser apenas um. Irmãos, o talento é acrescentado conforme a nossa capacidade de multiplicar esse talento. Se você tem um talento em suas mãos e você não quer multiplicar, você é negligente com ele, não peça mais ao Senhor, Ele não vai te dar. Porque se nós não temos a capacidade de multiplicar de sermos humildes com um talento que Ele nos deu, se nós não temos a estrutura para aguentar, para sustentar um talento, como podemos pedir mais? O Senhor, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que se Ele der mais, a gente não vai aguentar. O Senhor nos conhece. Talvez você esteja pedindo esse talento, talvez você esteja pedindo esse dom, e o Senhor ainda não te deu. Ele sabe que você não suporta. Você ainda não tem a estrutura necessária. Eu não estou dizendo, irmãos, entendam, que o Senhor nunca vai te dar isso. Mas seja fiel em um que Ele te deu. Multiplique esse um que Ele te deu, porque Ele vai confiar mais em suas mãos. Aqui na palavra do Senhor, que nós acabamos de ler, diz que aquele que tem muito, mais lhe será acrescentado. E aquele que pouco tem, porque foi negligente, até esse que tem lhe será tirado. Que tenhamos responsabilidade com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Talvez você olhe com o que o Senhor colocou em suas mãos e você ache tão pequeno, e você ache tão insignificante. Irmãos, todo talento, todo dom que o Senhor nos dá tem grande importância. Tem grande importância e nós precisamos tratá-lo dessa maneira. Porque se nós não tratarmos dessa maneira, como queremos mais? Como queremos que o Senhor confie em nós? Se não somos dignos de confiança. Então, que ao invés de nós pedirmos por mais, muitas vezes, vamos pedir que o Senhor nos construa. Porque Ele vai construir a nossa estrutura. E no momento certo Ele vai saber o que nos entregar. Porque Ele sabe o que essa estrutura aguenta. O peso que essa estrutura suporta. O talento, o dom que essa estrutura suporta. Amém? E agora nós vamos falar a respeito das raízes. Jeremias, capítulo 17, verso 8.
Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. Agora nós vamos falar a respeito de raízes. Eu vou ler aqui algo, está no dicionário bíblico Strong. A raiz, primeiro, a raiz ela fala de fundamento, origem e de vida. Na Bíblia, as raízes são frequentemente usadas como símbolo de fundação e origem. Elas representam a base sólida sobre a qual algo é construído. O enraizamento espiritual é essencial para a firmeza da fé. Assim como uma árvore precisa de raízes profundas para se manter firme e forte, os crentes também necessitam estar enraizados na palavra de Deus para resistir aos ventos e tempestades da vida. Então, nós acabamos de ler que as raízes do cristão, elas são fundamentais. Fundamentais. Irmãos, muitas vezes nós estamos preocupados, como eu falei aqui no início, de termos folhas bonitas, de termos talvez uma estrutura legal, talvez tenhamos muitos galhos, muitos dons, mas a nossa raiz não está profundo o suficiente. Nós não estamos profundos o suficientes na palavra do Senhor. Nós não temos raízes nele. E aí, quando vem qualquer vento, um pouquinho mais forte, essa árvore cai. Nós desanimamos. Nós nos frustramos. Porque nós achávamos que nós estávamos, desculpa a expressão, com a bola toda. E aí nós descobrimos que não tinha bola era nenhuma. Porque nós nos preocupamos em estarmos mantendo uma aparência de que somos muitas vezes cristãos, de que temos algum conteúdo, e muitas vezes nós não temos raiz. As nossas raízes não estão profundas o suficientes no Senhor. E como é que eu aprofundo as minhas raízes no Senhor? Lembra o que nós lemos lá no início? Medite no livro desta lei, de dia e de noite, para ter cuidado de guardar tudo que está escrito nele. Irmãos, nós só vamos ter raízes se nós estivermos na palavra do Senhor. As nossas raízes, elas precisam ser maiores do que o que nós aparentamos por fora. O que está sendo gerado dentro de nós precisa ser muito maior do que o que já foi gerado do lado de fora. Porque senão nós não teremos capacidade de sustentar isso. Vai chegar uma hora que todo mundo vai perceber que nós não temos raízes. Porque nós não podemos fingir que nós temos. Não tem como. Não tem como forçar uma coisa que deveria ser natural. Como eu vou ter raízes? Me aprofundando no Senhor, no meu relacionamento com Ele. Como está o nosso relacionamento com o Senhor? Nós estamos nos relacionando com Ele? As raízes, elas se aprofundam em direção à água. Quem é a água da vida, gente? Cristo. As nossas raízes têm corrido, têm ido, se aprofundado em direção a Cristo? O nosso coração tem ido em direção a Cristo? Tem ansiado por Ele como essa raiz vai ansiar, a raiz da árvore mesmo. Ela anseia por encontrar um lençol freático.
água, porque ela necessita disso para a sobrevivência dela. Nós necessitamos de Cristo, muito mais do que o ar que nós respiramos. E talvez seja clichê isso que eu acabei de falar, mas irmãos, nós precisamos entender a importância que Cristo tem nas nossas vidas, senão nós iremos tratá-lo como algo banal. E como eu sei da importância de Cristo na minha vida? A palavra de Deus. A palavra de Deus me diz quem Cristo é. A palavra de Deus me diz o que Cristo espera de mim, porque Ele espera algo de nós. E nós vamos ver em seguida o que Ele espera de nós. Por que é que nós somos cristãos? Vocês já pararam para se perguntar? Muitas vezes nós vivemos de maneira tão automática que nós fazemos coisas porque todo mundo faz, mas nós não sabemos o porquê todo mundo faz. E nós vamos seguindo a onda, seguindo o fluxo. E nós só fazemos. Por que você é um cristão? Você sabe responder isso? Você tem convicção de por que você é um cristão? Se alguém te perguntar isso, você é capaz de responder? Porque às vezes nós não somos capazes de responder o motivo da nossa fé. Nós ficamos gaguejando, nós ficamos nervosos, nós suando frio. Nossa, mas que pergunta difícil. Logo agora, essas horas, uma pergunta dessa. Irmãos, nós temos que ser capazes de saber por quê nós somos cristãos. Nós temos que ser capazes de responder o motivo da nossa fé. E eu só vou ser capaz de responder isso se eu conhecer Cristo. E para conhecer Cristo não tem outro jeito. Se eu não estiver enraizado, se as minhas raízes não estiverem nele, eu não vou conhecê-lo. Eu vou passar a minha vida inteira na igreja dizendo que eu sou cristão sem saber porque eu sou cristão. Sem saber quem Cristo é. Então que as nossas raízes busquem Cristo, que as nossas raízes estejam tão profundas, que nós estejamos tão enraizados nesta palavra, em Cristo, que é a própria palavra, é o verbo encarnado de Deus. Que nós estejamos tão enraizados nele, nesta palavra, que nós sejamos capazes de responder o motivo da nossa fé. Que nós sejamos capazes de, sim, crescermos, termos a nossa estrutura, troncos, galhos, folhas, mas gerar o que vem agora, por último, frutos. E aí, por último, antes de passarmos para os frutos, João 13,17 diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, resumindo bem, estar enraizado na palavra não diz respeito apenas ao simples fato de ler as Escrituras. Vai muito além de ler, praticar aquilo que leu. Nós podemos até não saber muito da palavra, mas se praticarmos o pouquinho que nós sabemos, o pouquinho que nós temos lido, isso vale muito mais do que aquele que muito lê e nada pratica. Amém? Então, o quarto, que é o que o Senhor espera de nós. Francisco, coloca para mim Jeremias novamente, 17:8. Coloca na NVI, por favor. Certo. A parte final diz assim: não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. Ela nunca deixará de dar o quê? Fruto.
Lembra que lá no início eu falei que Josué era um livro de continuidade? Pastora, não lembro nada do que você falou lá no começo. Josué trata de um livro de continuidade. E os frutos falam exatamente disso, continuidade. E é exatamente isso que o Senhor Jesus procurou naquela figueira quando ele sentiu fome, frutos. E era exatamente isso que aquela figueira não tinha. E o Senhor espera o que de nós? Frutos. Frutos falam de continuidade. Os frutos, eles não são visíveis, irmãos, muitas vezes, quando nós estamos aqui na igreja. E eu já falei a respeito disso. Os frutos, eles são vistos quando nós estamos no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola. Porque aqui na igreja, todo mundo é santo. Todo mundo é santo. Mas lá na nossa casa, é onde nós mostramos verdadeiramente se nós temos frutos. Se o Espírito Santo está agindo em nossa vida ou não. Se estamos enraizados nessa palavra que nós dizemos crer ou não. Porque é lá na nossa casa que tem um fruto daqui, da nossa língua, que é o que a gente fala. Na nossa casa, talvez, é o lugar onde nós nos sentimos à vontade para ser quem nós somos. Porque em sociedade existem certas regras que nós precisamos seguir, regras implícitas. Nós precisamos ser cordiais em sociedade. Nós precisamos ser amáveis em sociedade. Em sociedade, nós precisamos ser simpáticos. Em comunidade, nós precisamos ser cristãos, santos, amáveis, tratando bem uns aos outros. E na nossa casa? Não precisamos disso? Irmãos, na nossa casa, a nossa casa merece o melhor de nós. Porque é lá que estão as pessoas mais importantes para nós. E talvez, muitas vezes, nós tratemos as pessoas das nossas casas como se elas fossem os nossos inimigos. Porque nós falamos de qualquer jeito. Quando nós nos irritamos, se nós nos irritamos com alguém na rua, na igreja, nós até temos, aquela etiqueta. Não, eu vou me irritar, mas eu não vou deixar transparecer muito, A gente até se irrita, fica com a cara toda vermelha ali, segurando a raiva para não explodir, mas a gente não explode. Muitas vezes, tem gente que explode. Mas na nossa casa, é um A gente já explodiu. Na nossa casa, é um A, já solta um palavrão. Irmãos, palavrão não tem que andar na boca de crente. E tem uns certos tipos de palavrão que tem gente que fala, que acha que é totalmente normal. Vá no dicionário quando você falar isso e veja o significado. Não é normal. Se você fala coisa sem saber, não fale mais. Se você não sabe o significado do que você está falando, vá no dicionário e saiba o significado antes de você falar. Muitas vezes você está amaldiçoando a sua casa, os seus filhos, o seu cônjuge, e você acha que está tudo bem. Só um minutinho que eu lembrei de um versículo aqui que está em Provérbios. Provérbios 18, 21.
Para você que acha que nada a ver falar um palavrão de vez em quando, para você que acha que nada a ver amaldiçoar, falar palavras de maldição, leia aqui. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. O que nós falamos gera um fruto. E se nós usamos muito para amaldiçoar, para praguejar, para falar mal, nós vamos comer desse fruto. Não ache que é outro que comerá. Nós os que falamos. Então, irmãos, que tenhamos vigilância quanto ao que falamos e quanto a como falamos. Os que estão dentro da nossa casa merecem a nossa melhor versão, tanto em palavras quanto em ações. Gálatas 5, 22, 23 fala a respeito do fruto do Espírito. Não precisa abrir, eu vou ler nessa tradução que eu encontrei. Gente, não lembro que tradução é essa, procurei de novo, não encontrei. E essa tradução é muito boa. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando o Espírito Santo, que habita em nós, que somos o seu templo, quando ele controlar as nossas vidas, ele vai gerar em nós esse fruto. Talvez, se você não vê esse fruto do Senhor sendo gerado na sua vida, é porque o Espírito Santo não tem controlado a sua vida. São as suas emoções que têm controlado. São os seus sentimentos que têm controlado. É a sua raiva que tem controlado. Nós, como cristãos, nós precisamos ser equilibrados. Esse é um fruto. Domínio próprio, equilíbrio, temperança. Esse é um fruto. O Senhor, Ele espera isso de nós. O Senhor espera que nós estejamos enraizados em sua palavra, para que nós geremos esse tipo de fruto, para que o Espírito Santo, estando em nós, Ele controle as nossas vidas, Ele controle as nossas emoções, e não nós mesmos. Irmãos, se deixar pela gente, a gente faz uma bagunça. Se deixar pela nossa vontade, a gente faz uma bagunça. Nós precisamos do Espírito Santo em nós para gerar esse fruto. A árvore, ela não precisa fazer força. Não, peraí, deixa eu fazer um pouquinho de força aqui. Saiu um fruto. Ela não precisa disso. É natural. É o ciclo natural dela. Ela é uma semente que é plantada no chão. Aí ela começa a germinar, aí ela cresce, aí ela tem a sua estrutura formada, tem as suas folhas. E pasmem, ela leva um tempo para dar fruto. Tem árvores que levam anos para começar a frutificar. Anos. É um processo. Mas nós precisamos que o Espírito Santo esteja nos conduzindo nesse processo, para que tenhamos o resultado final, que é esse fruto que o Senhor Jesus procura em nós. Ele procura em nós o fruto, porque o fruto vai dizer muito a respeito da continuidade. A continuidade, aquilo que as próximas gerações irão ver e irão seguir. Esse é o fruto. E aí nós voltamos novamente lá em Josué. Josué, ele se posicionou. Josué, ele leu, ele meditou nesse livro da lei, na palavra, e ele se posicionou juntamente com a sua família. Mas Josué, ele deixou uma lacuna em aberto.
Josué não fez igual Moisés. Ele não levantou alguém que viria após ele e falou assim: olha, a partir de hoje, assim como Moisés liderou, assim como eu liderei, você vai pegar o bastão e vai adiante. Irmãos, existem bastões que estão sendo deixados no chão porque não tem a próxima geração para pegar. E isso é muito sério. Fran, coloca para mim Juízes 2, nós vamos ler do 8 ao 13. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Josué não passou o bastão e em seguida se levantou essa geração, a geração que não conhecia o Senhor. Josué, ele viveu uma vida santa, ele fez tudo aquilo que o Senhor havia falado para ele, mas ele não fez o que Moisés o ensinou. Passe o bastão, Josué. Assim como Moisés fez com ele, ele deveria ter feito. O Senhor espera que o nosso fruto, o fruto que o Espírito produz em nós, seja passado à próxima geração. Eles olhem para nós, olhem para a nossa vida, olhem para o nosso legado e queiram pegar esse bastão que está em nossas mãos e falar: eu creio nesse Deus, eu conheço esse Deus, porque a vida do pastor Jean me mostra quem Deus é, porque as atitudes do pastor Douglas me mostram quem esse Deus é, porque as atitudes do Bruno, o jeito que ele trata a família dele, me mostra quem Deus é. E não só isso, porque eles se posicionaram e me mostraram, me ensinaram quem Deus é e o que Ele fez e faz. Irmãos, nós temos uma responsabilidade. Muitas vezes nós achamos que se trata apenas de nós. E sim, em primeira instância se trata de nós, porque o Senhor quer nos tratar. O Senhor, Ele quer nos preparar. O Senhor, Ele quer nos capacitar. Para quê? Para que sejamos testemunhas de quem Ele é para a próxima geração. O Senhor espera que os frutos gerados em nós possam gerar frutos em outras pessoas que olham para as nossas vidas. Possam fazer essas pessoas desejarem aquilo que nós temos, porque a nossa vida se parece com a vida de Cristo. Porque a nossa vida é um exemplo a ser seguido quando nós estamos na igreja, mas muito mais quando nós estamos na nossa casa, onde o nosso pastor não nos vê. Nós temos que ter responsabilidade com isso. Existe uma continuidade. O nosso Deus, Ele é um Deus geracional. Quantas vezes nós ouvimos falar que Deus é o Deus de quem? De Abraão. Mas Ele é o Deus de Isaac e também é o Deus de Jacó. O Senhor, Ele se revelou a nós. Mas através de nós, muitas vezes, Ele quer se revelar aos nossos filhos. Ele quer se revelar aos filhos dos nossos filhos. Ele é um Deus de gerações. Ele vai usar a nossa vida para isso. O nosso testemunho para isso. Que testemunho temos dado com os nossos frutos? Todos nós damos fruto. Se não é o fruto do Espírito, é o da carne. E eu nem vou ler, porque o da carne é terrível. Nós sempre daremos algum fruto.
E esse fruto vai determinar se existe a continuidade ou não daquilo que estamos fazendo. Se a pessoa que olhar esse fruto, vai olhar e falar, nossa, esse fruto, a vida dessa pessoa tem um sabor diferente, tem um sabor de Jesus, tem um cheirinho de Jesus, parece com Jesus, ou não. Então, nós precisamos estar profundamente enraizados na palavra de Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Nós temos uma responsabilidade, porque o Senhor espera algo de nós. O Senhor espera fruto. O Senhor espera fruto, e não é qualquer fruto. É um fruto que seja permanente. Que fruto que é permanente, gente? Que fruto que é permanente? É aquele fruto que tem semente, que eu vou plantar e ele vai nascer uma nova planta de novo, uma nova árvore de novo, ele vai dar continuidade, ele vai permanecer frutificando. Ele vai ter a sua origem em alguém, e esse legado vai ultrapassar a vida dessa pessoa. Quando essa pessoa morrer, o fruto dela vai continuar, porque ela gerou uma semente que foi plantada no coração de outra pessoa e gerou fruto novamente. E esse fruto vai ser passado e vai permanecer. É esse tipo de fruto que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera de nós. Se coloque de pé nesta manhã.